Glórias a Deus. Glórias a Deus que existe um rio que cura, cujas águas curam, transformam, renovam. Esse rio vem do altar do Senhor. Que bom que Deus continua fluindo sobre as nossas vidas através da graça, não é mesmo? Evangelho de João, capítulo 8, versos de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 8, versos de 1 a 11. Eu vou ler justamente na versão NAA. Eu trouxe a Bíblia, mas eu não vou ler na NVI hoje. João, Evangelho 8, 1 a 11. Diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Palavras do Senhor. Que Deus nos abençoe na meditação desse texto. Tem algumas coisas curiosas nesse texto clássico da tradição cristã. Até quem não é cristão, talvez já tenha ouvido essa história, que não é uma parábola, não é uma história, é algo que aconteceu e que Jesus foi pego, digamos assim, de surpresa, né? Uma vez que aquela mulher, eles trouxeram ela ali naquele momento. É claro que Jesus é soberano, mas como homem que também ele era, foi algo ali que não estava no script do dia. Alguns pontos interessantes é que os escribas e os fariseus chamaram Jesus de mestre. A mulher chama Jesus de Senhor. Interessante, né? Eles chamam Jesus de mestre. Ela chama ele, Jesus, de Senhor. Mas eu quero começar dizendo que eu sou de uma família de 3 irmãos. Somos 3 meninos homens. Eu sou o filho do meio. O mais velho foi para a área da saúde e o caçula da engenharia química. E eu fiquei na área de humanas. 3 meninos terríveis na infância e na adolescência. Então não era estranho termos desavenças, desentendimentos, conflitos próprios da infância entre irmãos, que eram solucionados com a força, ou com o empurrão, ou com alguma briga. Isso acontecia e não foi 1, 2 ou 3 vezes. E na ocasião, quando meu irmão mais velho me empurrava, ele era mais forte, eu chegava até minha mãe, falava: Mãe, meu irmão fez isso. Falava: Filho, você já é bem grandinho para se defender. Ela queria ali ensinar alguma coisa a mim. E aí, tá certo. Quando eu e meu irmão caçula tínhamos algum tipo de desavença, e eu o empurrava, porque eu era o mais forte, ele ia chorando: Mãe, o Paulo Júnior me empurrou. E ela vinha para mim e falava: Paulo Júnior, onde já se viu? Seu irmão é tão pequenininho. Então eu apanhava, mas não podia bater. Eu era empurrado e tinha que me virar, mas o caçulinha era muito pequenininho e ele não podia acontecer isso. Então ser filho do meio é uma dificuldade. São guerreiros os que são filhos
do meio. Mas o fato é que na vida adulta, nós também, vez ou outra, somos tentados a resolver as nossas desavenças ou os nossos desentendimentos a partir de um sentimento de duras palavras, discussões ou palavras pesadas, palavras às vezes descontroladas de uns para com os outros. Quando os argumentos parecem que não são mais suficientes para resolver algum tipo de desentendimento, então nós somos tentados pelo pecado humano de querer jogar pedras uns nos outros. Nós não jogamos pedras, mas às vezes as palavras, elas são tão pesadas e podem doer tanto, quanto, se não mais, quanto pedras. Quem nunca já ouviu alguma palavra desmedida em sua direção, que te machucou profundamente? Ou quem nunca, às vezes, em algum momento da vida, mesmo da vida adulta, estou dizendo, disse uma palavra da qual depois se arrependeu porque estava no calor do momento? O texto de hoje trata justamente desse assunto. Alguns escribas, que eram os que copiavam a lei, então eles conheciam muita palavra porque eles eram responsáveis por fazer a cópia da palavra. Então eles conheciam por demais. E alguns fariseus, que eram responsáveis pelo ensino, eles trouxeram uma mulher que tinha cometido um pecado, que deveria ser resolvido através do apedrejamento. Era isso que estava acontecendo. Esse problema ia ser resolvido com um apedrejamento. Agora, quando um pecador ou uma pecadora se encontra com Jesus, que é o caso dessa mulher, então Jesus conduz a um novo e vivo caminho de restauração. Enquanto o ser humano está com a pedra na mão, alguns com uma, minha mão é pequena, eu acho que cabe umas 3 pedras na minha mão. Uma mão grande, capaz de caber até mais. E é pedra grande, né? Para apedrejar, para matar, tem que ser pedra grande para dar um tipo de traumatismo craniano. Então, eles querem resolver a situação com apedrejamento. Mas quando essa mulher, que está numa situação dessa, de ser não compreendida, se encontra com Jesus, então Jesus ele apresenta um novo e vivo caminho. Algo diferente do que aqueles ali estavam propondo. O tipo dos mestres e dos fariseus, quem eram eles? O texto começa dizendo que próximo a Jesus haviam mestres da lei. Eles não estavam ali para aprender. É curioso, eles não estavam perto de Jesus para aprender. Eles, na verdade, queriam pegar Jesus no erro ou no pecado. Os mestres da lei eram pessoas que vinham atrás de Jesus, mas eles queriam, assim como Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, eles aprendiam sempre, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Porque eles ouviam sempre a palavra de Jesus, mas nunca chegavam ao conhecimento da verdade. Era esse tipo de pessoa que tinha pedra nas mãos e queriam ferir a Jesus, ferindo aquela mulher. Esse tipo de pessoa, ele existe no mundo em que nós vivemos. Não mudou de 2000 anos para cá. Existem pessoas que têm um caminho, que é o caminho da violência. E às vezes nós somos tentados, com as nossas palavras, a sermos violentos. E essas pessoas então estão tentando chegar em Jesus, mas não estão aprendendo sempre, mas não estão entendendo o que Jesus está dizendo. Sempre que o mal deseja atacar a você, em última instância, Satanás quer atacar a Jesus, porque você é um filho amado de Jesus. E aquelas pessoas religiosas, nós não podemos nos esquecer disso, quem matou Jesus ou levou Jesus à morte foram os religiosos, não os pecadores que queriam a redenção da vida. Eram os religiosos que mataram Jesus. Eles então têm um encontro, e aí eles queriam uma ocasião para poder pegar Jesus, e eles colocam uma situação complicada, porque a mulher foi flagrada em adultério. Eu não sei de você, mas uma pessoa que vai cometer esse tipo de pecado, ele vai fazer do modo mais escondido possível. Você concorda comigo? A pessoa não vai fazer à luz do dia para todo mundo ver. Então, para essas pessoas, fariseus e escribas, terem pegado essa mulher em flagrante no ato de adultério, de duas uma, ou foi encomendado, vai lá, sai com essa mulher, vamos,
ou eles estavam bisbilhotando na vida dela. Porque para a mulher ser pega em flagrante adultério, adultério é uma coisa, repito, que se fazia de uma forma muito escondida, eles desejavam criar essa situação e levar para Jesus. É isso que está acontecendo aqui. E eles pegam essa mulher à força e levam ela. Veja, eles não estão tratando, essas pessoas que têm as pedras nas mãos, não estão tratando a mulher como um sujeito, mas como um objeto. Venha cá, e puxa a força, e coloca ela no meio ali, e todos em volta, e olham para Jesus e falam: mestre, esta mulher, quer dizer, ela não tem voz, ela não pode falar, ela não tem direito ali, esta mulher, e aí eu pergunto, será que eles estão preocupados com o reino de Deus? Será que eles estão preocupados com esta mulher? Esta mulher cometeu adultério. A lei diz, de Moisés, que devemos apedrejá-la. Jesus, quando escuta isso, a mulher ali exposta, os homens em volta, é dito que ele se abaixa e começa a escrever no chão, com o dedo. Ele não responde no calor do momento. Eu não imagino que eles venham: Senhor Jesus, com licença, desculpe te interromper. Eu imagino eles pegando: é o seguinte, temos aqui uma mulher que foi pega em adultério, né? Num tom alto, confrontativo, e Jesus está lá escrevendo no chão, né? E ele não responde, ele continua escrevendo, mas diz o texto que eles insistem na pergunta: Senhor, e aí? O que você tem a dizer? O que o Senhor tem a dizer? O Senhor não vai falar nada? Porque eles colocam Jesus numa situação complicada. Eles estão cegos de ódio por Jesus, eles usam a mulher como objeto para pegar Jesus nessa armadilha, não estão preocupados com o reino de Deus, não estão preocupados com a mulher, e eles vão com seus egos inflados, cheios de religião, ou cheios dessa frieza da lei, sem conversar com ela, tentando pegar Jesus. Essa é a situação. E aí Jesus, agora vamos ver o tipo de Jesus, ele começa a escrever, ele não dá ouvidos àqueles homens raivosos, ele não responde com pedra, com agressividade, ele tem uma graça maravilhosa, ele continua escrevendo, e a mulher continua ali de pé. Quer dizer, a mulher fica ali: e agora? É uma sensação de que vai morrer, porque tem homens bufando de ódio ao meu redor, querendo me apedrejar. A lei é contra mim, a lei é contra mim, porque a lei é contra o pecado. Jesus calado, e eles insistem, e aí a resposta de Jesus acontece no tempo oportuno. E aqui tem um ensinamento, doutor Onésimo. O kairós de Deus, que é o tempo de Jesus, ele é sempre gracioso. Às vezes a gente acha que a resposta de Jesus está demorando, mas eu quero dizer que esse tempo de espera é para o seu bem, sempre, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando Jesus demora para responder, ele já está operando na vida daquela mulher, na vida daqueles homens, um tempo de silêncio e aquietação, para que a palavra dele, quando falada em poder, pudesse trazer um novo e vivo caminho. Então, eu quero dizer para você nessa tarde, que todo tempo de Deus, Neia, todo tempo de Deus é bom para você, sempre, mesmo o tempo da espera. Alguma coisa na sua alma, no lago da sua vida, pode estar se aquietando, sem você se dar conta. Sempre o tempo de Deus é bom. E Jesus, portanto, o tipo de Jesus, ele espera o tempo exato. Os homens ali rindo, debochando da mulher. Como que Jesus ia sair dessa? Porque a situação de Jesus era complicada. Se Jesus fala: tem que matar, eles poderiam dizer assim: ué, mas não é você que diz do amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo? Cadê o seu amor pela mulher? Eles queriam enfraquecer o argumento de poder de Jesus, o poder na palavra de Jesus. Eles queriam tirar a credibilidade da palavra de Jesus. Mas se Jesus falasse: não é para matar essa mulher,
então o Senhor é contra a lei? Então o Senhor não valoriza as palavras de Deus? Então Jesus está numa situação, numa encruzilhada, uma situação de perde-perde. Qualquer situação ele vai se dar mal, por isso é uma emboscada, é um tipo de checkmate. A impressão na cabeça dos fariseus e escribas, Marisa, é checkmate, Jesus. A partir de agora, você vai falar assim: larga essa mulher, o senhor está perdido, porque que palavra essa é sua, que vai contra a lei? Ou, mate-a, esse Jesus não é tão bom quanto parece, checkmate. E aí Jesus, ele se acalma, e Jesus, ele não fala, ele não disse para não apedrejar, ele também não disse que a mulher não estava errada, ele também não foi contra a lei, ele se levanta e diz: olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Em outras palavras, quem não for inadequado, em algum nível, quem aqui nunca errou, quem aqui nunca se sentiu em débito com Deus ou com o próximo, que atire a primeira pedra. Então, a cena seguinte, ela é única, e eu quero que você feche os olhos, se você puder, quiser, né? Imagine, quando Jesus fala isso, a começar pelos mais velhos, a gente começa a escutar uma sinfonia, não é de Bach, mas são pedras caindo, a começar pelos mais velhos, tum, 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 tum. Começa a cair pedra após pedra. De repente Jesus está lá, escrevendo, pedras caindo, e eles vão se afastando. Quando Jesus se levanta, pode abrir seus olhos, ele vê uma mulher, ao redor dela, várias pedras de diferentes tamanhos, maiores ou menores, preparadas para a morte, preparadas para a destruição, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O ladrão enfrenta Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré, com o poder ungido que ele era, ele fala e as pedras vão caindo, a morte vai se sujeitando a Cristo Jesus, e de repente a pecadora, porque ela era pecadora, assim como cada um de nós, está em volta da morte, mas a morte não a alcança, a morte não tem poder sobre ela, a morte não pode destruí-la, a morte está aos pés dela, e não a fere, pela palavra de Jesus. Aleluia, né? E aí Jesus, ele fala: mulher, cadê? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela usa, não Senhor, ela não usa a palavra mestre, porque quando a morte cai aos nossos pés e não nos atinge, a palavra que nós devolvemos para Jesus é: Senhor, meu dono, o meu rei, o Senhor me salvou. E ela reconhece: não, Senhor, eles não estão aqui. E aí a resposta dele bom, então vá, abandone essa vida de pecado, porque eu também não a condeno. Aquele que poderia condená-la, não a condena pelo sentimento dela de arrependimento. O que a gente pode aprender dessa história no dia de hoje? Nesta tarde, ou para você que vai assistir pela internet, um outro dia, num outro ano, talvez 2050, né? Será que Jesus volta até 2050 ou não? O que você acha, Loreni? Não devemos perder tempo pensando nisso, né? Jesus falou que não é para a gente se preocupar com isso. O que a gente pode aprender? O tema da mensagem de hoje é: deixe as pedras no chão. Guarde essa cena da mulher ao redor por pedras no chão. Há momentos que na vida nós podemos ser tão pressionados, não por causa de uma briga de 3 irmãos, meninos, como eu vivia, mas por discussões de adultos. Podemos nos sentir tão pressionados, porque não conseguimos chamar a razão a pessoa com quem estamos discutindo, que somos tentados a pegar pedras, porque talvez a pedra ensine uma lição. Ao atirar a pedra, nós não resolvemos a situação, nem aplacamos a nossa ira. Portanto, 3 ensinamentos desta passagem nesta tarde. Primeiro, deixe as pedras no chão, porque elas não podem transformar vidas. Deixe as pedras no chão, porque elas não podem transformar vidas. Pedras são insensíveis por natureza. Pedras são frias. Pedras ferem.
Pedras não despertam a sensibilidade no coração das pessoas. Então não adianta jogar pedras numa pessoa achando que ela vai ser sensibilizada pelo ponto que você quer colocar. Muito pelo contrário, quando meu irmão me batia, eu tinha mais raiva dele. Ou quando eu machucava o meu irmão, eu ficava ainda mais irado. Não resolvia a situação. Quando uma pessoa é ferida, acontece um desastre. Porque depois da marca da pedra, a pessoa tem também todos os argumentos possíveis para fazer tudo o que você não queria que ela fizesse. O meu irmão não se tornou sensibilizado quando eu empurrava ele. Pelo contrário, ele ia correr, chorar para minha mãe, e eu levava uns cascudos. O reverendo Martin Luther King Jr. optou pela não violência. Ele não usou pedras. Por quê? Porque pedras não podem transformar vidas. Pessoas que impactam vidas e nações são pessoas que não atiram pedras. São pessoas que seguem o caminho do amor a Deus e do amor ao próximo. Segunda razão, ou ensino que eu quero passar nessa manhã. Primeiro, deixe as pedras no chão, porque elas não podem transformar vidas. Segundo, deixe as pedras no chão, porque nenhum ser humano é irrecuperável. Nenhum ser humano é irrecuperável. Deixe as pedras no chão, porque ninguém é irrecuperável. Aquele irmão a quem você às vezes tem a tentação de atirar uma pedra, ou falar uma palavra dura, não é uma pessoa irrecuperável, assim como você não é, ou como você não foi. Nós temos sim a oportunidade de sermos transformados. Há momentos que na vida, em que nos deparamos com pessoas tão pequenas, tão mesquinhas, tão cruéis, tão bestializadas, tão imbuídas de um espírito do anticristo, da maldade, que achamos que esse tipo de pessoa é irrecuperável, mas não é. Aquele ser humano que na sua visão parece ser o mais desprezível que você já conheceu, ele também é alvo do amor de Deus, porque as Sagradas Escrituras dizem que Deus deseja que todos sejam salvos. Assim, não existem pessoas irrecuperáveis para Deus. Existem pessoas que se recusam a se abrir para o amor de Deus, mas não pessoas que Deus não possa transformar até o último segundo da vida. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, em Atos 6, diante de Estevão, do apedrejamento de Estevão, eu vejo um homem cruel. 2 capítulos depois, eu vejo aquele então chamado Saulo, passando por uma transformação extraordinária, o maior algoz da igreja naquela época, se tornando um servo de Jesus Cristo de Nazaré. Então, não existem pessoas irrecuperáveis, e a gente tem então que deixar as pedras no chão. Porque nós não fomos chamados para fazer ou atuar na nossa vingança. A vingança quem vai ter é Deus, e Deus, como Ele é bom e justo, Ele sabe como Ele vai lidar com esse sentimento de injustiça. Nós não somos os juízes para decretarmos o que tem que acontecer. E a nossa justiça, ela não é justa. A nossa justiça, ela é injusta. É óbvio que às vezes lidamos com pessoas difíceis de conviver. Nesse caso, o próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz assim: Timóteo, toma cuidado com Alexandre o ferreiro, porque ele nos causou muitos males e resistiu às nossas palavras. Fique longe do alcance do cunhal de Alexandre o ferreiro, porque ele pode te fazer mal. Em outras palavras, proteja-se, seja prudente, caminhe com inteligência. Mas isso não quer dizer que Alexandre era uma pessoa irrecuperável. Tanto é assim que o apóstolo Paulo conclui que Deus lhe trate, Alexandre o ferreiro, segundo as suas obras, tanto as dele quanto as de Deus. Então, o que fazer com pessoas muito complicadas, que estão ferindo a nós ou aos nossos amados? Ore por ela, interceda por ela, esteja longe do alcance dela. Esteja longe do alcance dela. Se o celular está me fazendo mal e me levando a pecar, eu vou limitar o celular. Se algum tipo de relação está me fazendo mal, eu não vou mais andar por ali. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Seja cuidadoso
dos lugares que você anda. Eu tinha uma pessoa que eu acompanhava, e ele tinha o costume de ir num lugar com alguns amigos que não eram de Deus. E Deus nos chama a andar com pessoas que não são cristãs, né? Não na roda de escarnecedores, mas em missão, para estar no mundo. Mas ele andava lá, e os amigos tinham um dizer, que era assim, como que é? A alma pertence a Deus, mas o corpo ao capeta. Eles falavam assim, a gente tem que falar das mulheres mesmo, de um jeito muito terrível. E ele frequentava aquele lugar. Era um lugar para ele frequentar? Aquelas palavras iam fazer bem para a alma dele? Iam construir? Iam ser sementes? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, é claro que nós temos que ter discernimento, mas solte as pedras no chão. Vamos para o terceiro, então. Primeiro, solte as pedras, porque elas não podem transformar vidas. Segundo, solte as pedras, porque nenhum ser humano é irrecuperável. Terceiro e último, deixe as pedras no chão ou solte, pois ninguém atira uma pedra e permanece em paz. Ninguém atira uma pedra e permanece em paz. Por isso que essa cena tão linda da morte diante da mulher é o novo e vivo caminho de Jesus, né? Que arrependimento sentimos quando lançamos palavras indevidas? Tenta pensar alguma vez na sua vida, talvez você tinha 20 anos, 30, talvez 40, em que você falou uma palavra que foi como uma pedra. Foi gostoso? É ruim, né? Como no primeiro momento a gente sente remorso, mas remorso não é bom. A gente tem que levar a Deus e falar, eu me arrependo. Como é ruim quando lançamos palavras indevidas. No momento da ira, temos tanta convicção de que a melhor coisa a fazer é apedrejar, que ferimos. Mas veja, a pedra que atiramos não traz para nós paz, mas sim culpa e tristeza. Ninguém que atira uma pedra contra alguém fica em paz. Por isso os fariseus e acusadores não ousaram atirar pedra contra aquela mulher. Jesus não disse que os fariseus estavam errados, nem que a mulher estava certa. O que ele disse é, quem não for imperfeito, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Quantas vezes você já esteve numa situação em que se sentiu inadequado? Ou foi acusado de estar inadequado? Jesus nos convida nessa passagem, nessa tarde, a nos colocar no lugar daqueles que são inadequados, a refletir uma situação com misericórdia, porque somente pela graça nós podemos assim fazer. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então vá em paz e abandone a sua vida de pecado. Eu quero concluir com aquela imagem da mulher no meio, com as pedras ao redor dela, e Jesus erguendo a cabeça e trazendo um novo e vivo caminho para ela. Veja que eu trabalhei nos dois sentidos. Quando as pessoas são injustas com a gente e querem atacar pedra na gente, aí vem Jesus e apresenta no Kairos, no tempo dele, um novo e vivo caminho. Mas também trouxe a outra perspectiva, quando nós somos tentados a estarmos na posição dos fariseus e escribas, que assim não devemos fazer. E eu quero concluir dizendo que em Atos 4:11, Jesus é apresentado como uma pedra angular, não para atacar os outros, mas para sustentar toda a nova criação. Jesus, ele é considerado a pedra viva e angular. Ele é considerado a pedra, no melhor sentido da palavra, para sustentar tudo o que ele estava construindo, como uma rocha, não para atacar. Lembra os discípulos? Eles diziam assim, Senhor Jesus, o Senhor quer que nós enviemos fogo do céu para queimar essas pessoas? O que aconteceu em Pentecostes? Caiu fogo do céu, mas caiu para atacar as pessoas ou para trazer libertação? O nosso Deus, por isso que nós devemos nos render, nos ajoelhar, nos dobrar diante dele e dizer, Senhor, a toda honra a ti,
porque ele inverte toda a lógica da maldade que existe no nosso coração e dos outros, e ele apresenta um novo caminho inesperado, trazendo fogo do céu para que a reconciliação pudesse acontecer, e ele é apresentado como a pedra angular, não para atacar, mas para sustentar. Então que nós, como Igreja de Cristo Jesus, possamos estar sustentados em Jesus, diante de situações em que somos taxados como inadequados, sabendo que Jesus vai fazer a morte não nos alcançar, e vai nos dar uma palavra de vida, e quando formos tentados a ter pedras nas mãos, que soltemos as pedras, sabendo que Jesus é a pedra angular, e que a vingança vem dele, ou seja, a ordem certa quanto à desordem do mundo virá dele, e certamente será justa, boa e perfeita, porque ele é assim, e nós não somos. Que Deus nos abençoe a ter um encontro genuíno, e se você tem alguém com quem você está tendo algum tipo de desavença, eu quero orar por você nesse momento. Eu vou aqui pegar, já que deve ter me mandado os pedidos de oração, e eu vou agora aqui nomeá-los, são 2, e eu quero orar por você, que talvez tenha alguém que tem te incomodado. Às vezes é seu cônjuge, às vezes é seu filho e filha, às vezes é seu vizinho, sua vizinha, às vezes é o pastor, a pastora, o missionário, a missionária, às vezes é o presidente da república, às vezes é o governador, é o prefeito, não sei quem pode ser, mas que Deus possa te ajudar a ter uma leitura apropriada em relação aos outros e em relação a si mesmo.